Passando somente para a gente, primeira aula hoje, nosso curso de História, né? Um curso voltado para o Enem, para os alunos que se interessam, né? Que almejam chegar à universidade. Mas também isso é um curso também que vai ajudar também as pessoas que estão estudando para concurso da História, né? Que possa também estar estudando também sobre os conteúdos que possam cair nessas avaliações de concurso, tá bom? A primeira aula de hoje, pessoal, nossa aula inicial, será uma aula, o tema da aula 1, né, que é o tema da pré-história humana. Eu trago aqui alguns slides, a qual eu mesmo preparei, e espero que ele seja útil para vocês, né, que vocês consigam absorver o conteúdo. Mas lembrando que esse não é somente o único material que vocês podem acessar, que é apenas um recorte, né, desse assunto, a qual vocês podem realmente estar estudando, tá bom? Vamos iniciar nossa aula, preste atenção, lápis, caneta na mão, e vão anotando os principais pontos sobre a aula, tá bom? Para a história humana, vamos lá. Primeiro, pessoal, a gente precisa entender qual é o lugar do homem, né, na evolução das espécies. Aqui eu trago uma foto, né, Adão e Eva lá no paraíso, né, no Jardim do Éden, a qual a gente é uma visão histórica cristã, né, sobre a criação do homem, né? É uma visão histórica que a gente já vem a ideia de que existe várias versões a qual a gente vai apontar para a criação do homem, né? Então aqui a gente vai nós temos aqui a versão criacionista e a criação evolucionista, né? A criação criacionista, né, a versão criacionista, ela vai dizer que o ser humano ele vai ser criado por um ser superior, tá bom? A qual o ser humano vai ser baseado, isso vai ser baseado que nas tradições judaica cristã, aonde qual um Deus superior teria, né, criado tudo que existe na Terra, né, dentre as plantas, dentre os seres vivos, a qual vem o homem, né, e todos os seres vivos, a qual ele criaria Adão e Eva, a qual seria o que? Seria toda descendência da humanidade até o momento, tá bom? Então essa versão, né, essa interpretação, pessoal, ela é baseada num livro, né, de Gênesis, né, do Antigo Testamento da Bíblia. A fonte histórica a qual se baseia essa fonte criacionista, pessoal, ela é baseada através da fonte da Bíblia, né, no Antigo Testamento, no livro de Gênesis, né, onde inicia ali a Bíblia cristã, judaica cristã, tá bom? E a outra versão, pessoal, a qual a gente tem que estar aqui apontando, isso é importantíssimo para o Enem, né, para os vestibulares e para os concursos, é a outra versão que contrapõe o criacionismo, que vai ser desenvolvido, né, através das ciências no século 17, 1600, onde até ali, pessoal, a única visão que estava ali, que explicava a criação, a origem do homem, era a versão criacionista. Criacionista, né? Só que começa-se a partir do século 17 surgir essas contestações em relação às explicações religiosas, né? A qual o surgimento do mundo, né? Então vai surgir aí os estudiosos que vão questionar se haveria realmente uma explicação racional, né, baseada na razão, né? E começaram o que esses efeitos eles vão ser basicamente sentidos, pessoal, no século XIX, em 1800, tá bom? Inicia-se no século XVII, né, essa contestação, mas os seus efeitos começam a ser concretos no século XVIII, tá bom? Século XIX, 1800. Então, o que diz aqui a versão criacionista, né, onde criação de um Deus único vai criar o homem, né, e tudo está na Terra, e a questão evolucionista, né, do século XIX. A visão criacionista, pessoal, ela baseia-se, né, numa explicação religiosa, enquanto a questão evolucionista ela se baseia numa visão científica, né? A visão criacionista, o ser humano, tudo que existe foi criado por um ser superior.
na versão evolucionista, a evolução humana seria o resultado do desaparecimento de algumas espécies e a sobrevivência das outras através da adaptação às condições do seu habitat, né? Pronto. Então, para a visão criacionista, o mundo ocidental, a explicação é baseada na Bíblia. Já no evolucionismo, é baseado nos estudos realizados no século XIX por Charles Darwin e Alfred Russel Wallace, tá bom? São esses dois autores que vão contrapor a visão criacionista. Então aqui, pessoal, se faz um contraponto, né? Um contraponto muito importante, e isso vai fixar realmente o conteúdo na cabeça de vocês, tá bom? Vamos lá. Então, vamos lá. A lugar do homem na evolução das espécies, né? Então, o que Charles Lyell ele tentava compreender? Ele buscava o quê? Ele buscava a análise, né, do planeta, né? A análise do ano do planeta, né? A idade do planeta através da rocha, né? Ele vai dizer que o mundo tem uma origem de bilhões de anos, né? Onde ele vai se aprofundar nessa analisar esses fósseis, né? Isso vai indicar que a Terra tem milhares de anos, né? Então, já o estudo de Darwin, né? Ele vai pegar os estudos de Lyell e vai elaborar uma evolução da teoria das espécies, onde ele vai para um navio, né? E vai viajar em vários locais do mundo, inclusive o Brasil, um navio inglês HMS, né? E vai permitir que ele observe que algumas espécies estão ali por conta da adaptação àquele local. Se adaptou, ele vai verificar. Ele é uma pessoa que vai ter o que? Ele vai ter ele vai ser um cara privilegiado que vai ter como analisar essas espécies de acordo com o local que ele vive. E ele, como um bom observador, ele vai observar isso, né? Que as espécies, eles vão se adaptar, né, aos locais, né, a qual eles vivem, ao tempo que ele vive, tá bom? Então, basicamente, o Alfred Russel Wallace, né, do século XIX, ele vai refletir sobre a evolução das espécies e vai debater com Charles Darwin sobre essas perspectivas. Então anotem o nome de Charles Lyell, né, o cara que vai dizer que a Terra tem bilhões de anos. O Charles Darwin, que vai viajar no navio HMS inglês e vai fazer essa observação desses animais. E o Alfred Russel Wallace, que é o cara que vai debater com Charles Darwin sobre essa visão evolucionista da espécie, tá bom? Então, observem bem, pessoal, esses três nomes são pessoas que são estudiosos de suas especificidades, tá bom? E são importantíssimos. E o século XIX como um século que vai ter ali como a gente vai sentir mais essa visão, né? Esse debate sobre a teoria da evolução das espécies. Vamos lá. Então ele vai criar aqui, Charles Darwin vai praticamente publicar um livro, né, chamado A Origem das Espécies e a Seleção Natural, onde ele vai dizer que a sobrevivência de uma espécie é determinada pelo processo natural de seleção, tá bom? É onde uma espécie vai se adaptar e aí teria mais chance de sobreviver e procriar. E as menos adaptáveis vai desaparecer ou vai morrer, tá bom? Mas é a mesma coisa. Vamos lá. Então, o livro de A Origem do Homem é a Seleção Sexual. Isso aqui já é outro livro, né? Que vai dizer que o homem e o macaco, eles teriam um ancestral comum, tá bom? Eles é um tema, pessoal, que vai trazer muita polêmica. Se até hoje existe polêmica em relação a essa questão, imagine naquela época, tá bom, pessoal? É muito importante a gente entender essas questões, tá bom? Então, a evolução humana, pessoal, ela não é uma linha contínua e única. Uma espécie vai evoluir e chegar à nossa. Não é bem assim. O correto seria o quê? É uma árvore feita de múltiplos galhos e dois dividem entre os ramos e vão desaparecer de forma isolada, tá bom? Então, essa ideia de dizer que o homem veio do macaco está errada, segundo Charles Darwin. Ela foi mal interpretada, tá bom? Ele não fala isso. Então a arqueologia ela vai ajudar, né? A arqueologia,
porque não existe fonte histórica, né? Então a arqueologia vai ajudar praticamente que a gente consiga, né, tentar decifrar, tentar falar e dizer sobre a questão da origem das espécies, tá bom? Porque é através da arqueologia, né, que a gente vai descobrir os fósseis, né? E as escavações vão ajudar demais. Então a arqueologia tem um papel importantíssimo na questão da construção desse período da pré-história humana, a qual a gente não tem ainda nada escrito, assim, não tem escrito, né? É somente os vestígios do homem deixado no passado, tá bom? E aqui a árvore, né, que a gente teve a árvore com 2 ramos, né? Então, a arqueologia, através de objetos, né, eles vão praticamente estudar o que eles vão encontrar, né, as fontes do período que é vestígio das práticas agrícolas, a pintura rupestre, a ponta de lança, tá, que a gente vê aqui todos esses vestígios que a arqueologia encontra, né, e a gente se apodera desse material para contar a história do homem nesse período. Aqui, ó, escavação. Então vamos lá. O lugar do homem na evolução das espécies, né? A evolução humana e os traços gerais. Quais são as características, pessoal, que a gente tem, né? Nós fazemos parte da ordem dos primatas, né? Onde a gente tem cérebro o cérebro mais grande em relação à cabeça, né? E pequeno em relação ao corpo. Os olhos e nariz são de forma frontal. As mamas no peito, pessoal. Andamos em membros inferiores, praticamente, né? Temos a capacidade de ficar em pé. Nós temos os dedos, né? São na extremidade, um dedo em posição de 4, né? Praticamente isso aqui. Aqui a gente vê a nossa semelhança com o nosso primo, né? A qual a evolução fala assim, do macaco, tá bom? Vamos lá, então, a evolução dos traços gerais, a gente vê aqui, a gente faz parte, pertencendo à família dos hominídeos, né? Preste atenção nisso aqui, hominídeos, né? A qual essa família, pessoal, compreende o que? Os macacos e os gorilas. Até aqui, pessoal, nós fazemos parte da mesma família, tá bom? Dos ancestrais humanos. Tanto os macacos como os gorilas, né? E os seres humanos, eles fazem parte dos hominídeos, né? A qual o primeiro ancestral é conhecido dessa família, que vai viver, pessoal, há cerca de 6 milhões de anos atrás, tá bom? Cerca de 6 milhões de anos atrás. Tá bom, pessoal? Então, lá na África, né, o berço da humanidade, né, o berço do nascimento do homem foi na África, né? E a gente vai ver aqui a questão do primeiro dos hominídeos chamado Australopithecus, né, que vai surgir há cerca de 4 milhões de anos atrás na África, né? Ele vai usar o que? Os membros inferiores para andar, possui esse cérebro maior que os macacos e maxilares salientes, pessoal. Interessante os dentes são importantíssimos para entender a evolução do homem, tá bom? Nós vamos ter depois os Australopithecus africanos. Opa, passei aqui direto aqui. Africanos, tá bom, pessoal? A qual bolseia igual viu 3 milhões de anos atrás. E possui dentes pré-molares e molares. E o que vai te ver que a coisa vai evoluindo, né? Eles vão viver em savanas, né? Praticamente as savanas ali. Eles trituravam folhas, né? Grãos e frutos, que é uma evolução. E que a gente vê aqui um crânio da época, tá bom? E aqui nós vamos ter, agora aqui já é diferente, tá bom, pessoal? Aqui é o gênero Homo. Uma coisa é hominídeos, tá bom? Ali vivia onde o homem e alguns gorilas e macacos estão juntos ali. Agora o gênero Homo aqui já é diferente, né? Que é o primeiro, onde vai ter o primeiro contato do gênero Homo com o hominídeo, né, pessoal? É cerca de 2,4 milhões de anos atrás. Lembre-se que o hominídeo é 6 milhões. Mas agora o contato com o gênero Homo, ele vai ter cerca de 2,4 milhões de anos atrás, aonde o Australopithecus africano e Bossei, eles vão viver com o Homo habilis. Australopithecus africanos e o Bossei é uma coisa, é hominídeos. Já o Homo habilis é o Homo, é o primeiro gênero do gênero Homo que a gente está registrado. Ah, só existia ele, é o primeiro? Não, o primeiro registrado. Pode ser que amanhã encontre outro mais antigo, mas por enquanto nós só temos aqui o Homo habilis, né, como o primeiro gênero Homo, tá bom? Que aí vai ter gênero Homo habilis, gênero Homo sapiens, por aí mais para frente, tá bom? Eles vão praticamente existir simultaneamente entre eles, né, praticamente ali, e a gente vai ter vai ter o que? Vai indicar um desenvolvimento paralelo entre o Australopithecus e o gênero Homo, né? Reforçando a ideia de que a evolução humana é uma linha contínua. Como é que é contínua, que se os dois estão ali? Então não é contínuo, tá bom? Então bom, pessoal? Então essa ideia de dizer que é uma coisa, um passou e transformou em macaco e por aí. Não, isso é mentira.
A ciência não prova isso, não diz isso, não diz isso, não fala isso de jeito nenhum, tá bom, pessoal? Não é uma linha contínua. Então, existe pelo menos umas 7 espécies ao gênero Homo, né, pessoal? A gente vê aqui praticamente, tá bom, pessoal? Que vê aqui essa evoluçãozinha aqui. E o Homo sapiens, né, é a única que vai sobreviver. O gênero Homo tem algumas características, né, que é a questão cerebral, né, que vai possibilitar a construção de objetos, é importantíssimo. É aqui que a gente vai dizer na evolução quem é mais evoluído, entre aspas, entre o gênero Homo e os hominídeos. Tá bom, pessoal? Essa capacidade de produzir objetos, né, de fabricar utensílios, né, através de pedras, né. Isso vai ser uma coisa que vai ser registrada lá na África Oriental, né. E as primeiras pedras chamadas de choppers, né, que são as pedras lascadas, cerca de 2,4 milhões de anos atrás, né. Então fornece pistas importantes que a vida desses hominídeos. Um exemplo, a tipo de alimentação, o recurso que podiam obter, né? Quando você tem uma pedra ali feita um objeto, você pode rasgar a carne com mais facilidade, né? Do que rasgar só com a mão. Isso é muito importante. E aqui, né? São os artefatos, né? Que a gente tem um instrumento de funções especializado, não é nenhuma faca boa, mas aqui faz um estrago muito grande, né? Praticamente aqui é importantíssimo, né? E a pré-história, pessoal, ela foi praticamente, né, periodizada. A primeira divisão histórica ela vai ser em 1820, né, do século XIX, né, através de um dinamarquês, Christian Tausen, ao qual ele vai praticamente mostrar desenvolvimento, né, em três idades, né, idade da pedra, idade do bronze, idade do ferro, né. E aqui a gente vai a cultura de caçadores e coletores. Sabemos que os homos pré-históricos, né, eles eram pessoas que caçavam e coletavam, né, praticamente, né. Então, o arqueólogo de inglês John Lubbock dividiu a idade em paleolítico, mesolítico e neolítico, né. A gente vê que a paleolítico é a mais antiga, pessoal. Praticamente a paleolítico é a idade da pedra antiga. O neolítico é a idade da pedra nova, né. E o mesolítico, pessoal, é como se fosse uma passagem, né, entre a paleolítico e neolítico, ali tá entre os dois, tá bom? Mas a mais antiga aí entre todas elas é o período paleolítico, é o mais antigo aí da pré-história, né? Então a pré-história, a finalidade da pedra encerraria com a pré-história, tá bom, pessoal? A idade da pedra vai encerrar a pré-história, onde vai ser dividida em idade do bronze, do cobre e do ferro, né, embora pouco utilizado. Vamos lá, então não há um marco inicial para chamar para a história, que já é uma coisa já que está um pouco ultrapassada para a história, como se o pessoal antigo não tivesse história. O que nós falamos até agora aqui foi só de história. Então, se não existe uma história, temos que analisar isso, né? No futuro a gente tem que rever esse. Já estão revendo já, né? Então, alguns autores apontam o surgimento do primeiro australopithecus a cerca de 4 mil anos, né? Isso é uma coisa que não tem muito. Foi isso que está assim, praticamente, né? Então, os artefatos desenvolvidos pelos os habilis, Homo habilis, né? Esse é o que a gente vai estar vendo até agora aqui, está levando em consideração. E o primeiro gênero Homo, no caso, pessoal, ele é o paleolítico, vai iniciar com o Homo habilis, né? Que a gente já falou, né? Surgiu na África, 2,4 milhões de anos atrás, organizado em pequenos grupos, né? De 20 a 100. Ele não tinha distinção marcante, viviam da coleta das frutas de folhas e raízes, não se fixavam no locais, eram nômades, né? E habitavam em cavernas. Isso aqui é o Homo habilis, né? De habilidades. Estamos aqui o Homo erectus, né? Que praticamente vai viver entre 1,8 milhão de anos atrás e 14 mil anos atrás. Olha como a gente vai chegando mais próximo da gente, tá bom, pessoal? É o primeiro hominídeo a deixar a África. Olha aí, pessoal, importantíssimo. Quem é o primeiro hominídeo, o gênero Homo, a deixar a África, pessoal, é o Homo erectus, de ereto, né? Ele praticamente já criou o machado bífade, ó, tá bom, pessoal, que vai com 2 gumes, né? Deixava em pequenos grupos, né? Organizavam, né? Deixavam um vestígio que demonstrava cuidado dos grupos com membros mais fracos e doentes. Olha aqui, pessoal, nem sempre a gente se preocupou com isso. Tem gente hoje que não se preocupa muito também não, tá bom? Abandonando seus idosos, né? Seus avós. E é isso, né? Eles eram caçadores-coletores, né? E realizavam grandes caçadas diferentes do Homo habilis, né?
E é o primeiro indício de quê? Da manipulação do fogo, pessoal. Olha aqui, quem é que vai... Primeiro indício da manipulação do fogo, o Homo erectus. Não foi o Homo habilis, pessoal. Entendam bem isso, tá bom? Vamos lá agora para o próximo, né? O próximo agora é o Homo neanderthals, né? Neanderthalensis. Lindão aqui, louro. Ele vai surgir entre 300 mil anos a 35 mil anos atrás, pessoal. Olha como vai chegando para cá, né, pessoal? A maioria das espécies tinha desaparecido, Homo habilis, tem aqueles ali, né? Tava só ele aí e algumas espécies, né? E o período foi dominado de quê? Por duas espécies dominadas, né? O Homo neanderthal e o Homo sapiens, né? Olha aqui nós aqui aparecendo, pessoal. Ele praticamente vai habitar o que? A Europa, né? E parte da Ásia Central, na era glacial. Então aqui é um Homo europeu, né? Viveu na Europa ali, tá bom, pessoal? E vamos lá, quais são as primeiras características do Homo neanderthal, né? Um cérebro desenvolvido, né? Há praticamente desenvolvimento de facas, instrumentos, dados, né? Construíam que abrigos com ossos, peles e ramos. Praticamente eles se protegiam do gelo, né? Do frio, né? E usavam o que? Fogo para preparar armadilhas, pessoal. Esfolhavam animais, né? E a primeira espécie a enterrar seus mortos. Nem sempre a gente tinha escutado enterrar os mortos, né, pessoal? O Homo neanderthal preocupava com isso, né? A música também, de que eles encontravam uma flauta, eles produziam instrumentos musicais, né? Olha aí, pessoal. Eles eram caçadores-coletores que viviam em bandos de 20 a 50 pessoas. Se hoje a gente vive com uma cidade que nem Barreira aqui, Barreira, uma cidade que nem Chorozinho, Redenção, entre 25 mil habitantes e 50 mil habitantes, eles viviam em bandos de 20 a 50 pessoas, né? Segundo aqui nosso material, ele desapareceu há cerca de 40 mil anos atrás. Ainda não temos as causas, né, pessoal? Tem várias especulações, mas não tem causa, né? E é uma espécie que não se adaptou, que é a mudança climática, né? Praticamente isso aqui. Agora nós vamos para o Homo sapiens, que é o nosso, né? Nós aqui que vamos agora aqui falar um pouco, né? Ela espalhou-se gradativamente pela África Oriental em direção à Ásia, Europa, 200 mil anos atrás. E não descendeu do Homo neanderthal. Primeira questão, dizer que na evolução da espécie, não, tá aqui, não descendeu, né? Ele é dotado de inteligência, né? E vai desenvolver o que? Técnicas de produção de instrumentos de pedras e outros materiais. É a questão da inteligência, né? Eles vão ser responsáveis por quê? Para a questão de instrumentos, como anzóis, arpões, facas, né? E vão construir o quê? Cabanas e tendas com galhos e pele de ossos animais. Tá bom, pessoal? Eles sepultavam os mortos acompanhados de objetos funerais, um ritual, né? E a primeiras manifestações de artes rupestres, Homo sapiens, né? E aqui nós temos aqui uma evolução, Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, Homo neanderthal e Homo sapiens, tá bom, pessoal? Que são a evolução, aqui são a questão dos crânios, né? Nós temos os crânios de hoje aqui, tá bom? Olha aquilo lá, o bocei, o robusto, a gente vai evoluindo, olha como o cérebro vai mudando, tá bom? Chegamos a isso, tá bom? O gênero Homo, que é o cérebro. Olha aqui, ó, os primatas, Australopithecus e o Homo sapiens. Olha a diferença aqui da mandíbula, né? Você vê que a questão da mandíbula, por conta da questão da alimentação, né? Que a caça e a coleta. A gente vê que quando chega no Homo sapiens, né? Com algumas técnicas de rasgar uma carne, quebrar um osso com um objeto. Tudo isso aqui, pessoal, eles quebravam com um dente, né? Rasgavam com um dente, então... isso fazia com que o corpo se adaptasse àquela situação. Como o Homo sapiens já não tem algumas técnicas que não precisa mais ficar usando algumas técnicas do passado, isso vai mudando aos poucos, né? E a questão da evolução do cérebro, né? Seria que é bem maior do que alguma parte da cabeça, tá bom? As artes rupestres, né? Que é presente na maioria dos sítios arqueológicos, né? A forma de estatueta, gravura, pinturas, né? Começa a se produzir cerca de 4 milhões de anos atrás. E são essas datas, pessoal, não tem muito certeza não. A pré-história é muito vasta, é muito enorme, tem muita coisa a ser decifrada ainda, né? Os homens usavam o que? Para história da natureza, né? E no caso era a questão da apresentar a primeira forma de expressão da comunicação. Era uma forma de arte, né? Pensada como forma de arte, né? E buscava transmitir informações como faz hoje, com facas, com placas de trânsito. E até hoje a gente faz essas pinturas, né? Hoje não podemos decifrar o significado dessas mensagens. E aqui nós temos encerramos aqui nossa aula com esses dois
com essas fotozinhas aqui desses pessoalzinho aqui, né? Tá bom? Nossos ancestrais, tá bom? Próxima aula a gente vai continuar sobre o assunto, mas será sobre a questão de como o gênero Homo, o homem, chegou na América, nas Américas, tá bom, pessoal? Então eu espero que essa aula tenha sido boa, que possa ter contribuído com vocês, tá bom? Com o aprendizado de vocês, e que a gente consiga caminhar aqui durante todas as nossas aulas aqui, durante o ano letivo, e vocês consigam praticamente o objetivo que é ser aprovado no Enem, né, ou nos vestibulares, né, ou então no concurso público que vocês estejam aí almejando, tá bom? Então, pessoal, forte abraço, um abraço do professor Edinho, né, e quem quiser indicar nossas aulas para os amigos, indiquem, porque a gente que assim vai nos incentivar a construir mais aulas, né, mais aulas mais didáticas, né, porque a gente vai juntando e criando a comunidade aqui no YouTube, e vocês vão me ajudando aqui a construir o meu canal, e a gente vai crescer junto, tá bom? Indiquem, compartilhem no Instagram, no grupo de vocês aí da escola, pra gente dar continuidade a esse projeto, tá bom? Quem quiser me seguir, tá lá, @professor Edinho, eu posto ali muitas aulas sobre questões da história, tá bom? Então, forte abraço a todos.